sou a Adriana Salles, diretora editorial da MIT Sloan Review Brasil, falando diretamente de 2021. Eu tô aqui no meio de uma tempestade cerebral, daquelas com raios e trovoadas. De um lado, o Silvio Meira, cientista-chefe ligado a tantas inovações, a startups, a institutos de inovação, a escolas de negócios, ao Porto Digital, a consultoria Digital Strategy Company, The Digital Strategy Company, TDS Company. E do outro lado, a gente tem o Ricardo Cavallini, pioneiro do movimento Maker aqui no Brasil, um dos maiores divulgadores tecnológicos que a gente tem, um craque aí do marketing digital, também pioneiro do marketing digital. Silvio Meira. Presente. Ricardo Cavallini. Presente. Então, podemos começar o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil, no seu tocador preferido, segunda-feira sim, segunda-feira não, com os assuntos mais relevantes do momento para a comunidade de negócios. Eu queria ouvi-los agora sobre as estratégias de longo prazo. As empresas brasileiras, as empresas do mundo todo estão se confrontando aí com uma nova visão de sustentabilidade, que vem sendo puxada pelos investidores em torno de riscos ambientais, sociais, de governança, que são conhecidos pela sigla ESG. E esses riscos estão associados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem uma meta lá, um deadline de 2030. Isso poderia levar as empresas para pensar mais no longo prazo, para se aliar a 2030. Algumas empresas estão, pelo menos no papel, fazendo isso. Eu queria ouvir vocês sobre se isso, de fato, vai fazer a gente pensar em longo prazo aqui no Brasil, que é uma dificuldade, sempre uma dificuldade. Nossa, Adriana, eu acho que a gente tem dois pontos aí que são pontos muito complicados para quando a gente fala do universo corporativo, né? O primeiro é falar de ambiental, social, governança menos, né? Porque a gente teve um período muito grande no Brasil que obrigou as empresas a colocar compliance e colocar governança. Mas quando a gente fala de ambiental, social e outra coisa, quando a gente fala de longo prazo, acho que são muitas questões aí que para as empresas é muito, muito complicado. Então, acho que talvez, mais do que a gente tentar falar de pensar em 2030 ou pensar em longo prazo, eu acho que talvez a discussão seja essa, de discutir. Eu sei que é um baita clichê a gente falar em mudar de mentalidade e tudo mais, mas como a máquina das empresas foi montada para se pensar e agir no curto prazo, talvez a gente tenha que colocar isso de uma outra maneira. E Covid ajuda a gente de mostrar que o longo prazo virou curto. O que antes a gente achava que era longo prazo está impactando no curto prazo. E a gente tem já, quando a gente fala de ambiental, social, a gente já tem já mudança de legislação em muitos países no mundo, colocando metas agressivas. A gente tem fundos de investimento criando novas diretrizes. Então a gente já começa a ter uma mudança lá fora e começa a vir para o Brasil também. Mas o que talvez seja relevante é não a gente falar sobre ambiental, social, governança ou falar sobre 2030, mas a gente entender que não é mais trabalho para o próximo CEO. É preciso entender a tal curva exponencial, que é outra coisa que está na moda também, mas que é relevante. A gente viu isso com Covid, a gente vê isso com tecnologia, a gente vê isso com mudança de comportamento do consumidor. A mudança está muito rápida, né? E ela tem base tecnológica muitas vezes, mas ela tem impacto em mudança cultural, ela tem impacto em mudança de modelo de negócio. E aí acho que tem uma pegada que é o seguinte: como as coisas estão mudando muito rápido, seguir a lei, ou seja, ter um bom compliance, não é mais suficiente. O que hoje é ok pode não ser ok daqui 2 anos. E aí não vai adiantar daqui 2 anos falar, não, mas era diferente no passado. No passado eram 2 anos atrás. Acho que não tem nada do que eu tenho mais vergonha do que os meus tweets de 5 anos atrás. Acho que a única coisa que eu tenho mais vergonha dos meus tweets de 5 anos atrás são meus tweets de 10 anos atrás. Então acho que talvez a gente entender de que com a rápida mudança das coisas, a gente vai precisar olhar sim para questões como social, né, questões como sustentabilidade, como ambiental, de uma maneira um pouco mais séria do que a gente está olhando. Eu acho o seguinte, vamos lá, quando a gente olha para esse horizonte mais longo, né, Keynes já dizia na década de 30 que a gente normalmente a gente não consegue aceitar o fato de que o futuro vai ser diferente do presente, porque a vasta maioria das pessoas se preparou para o presente, não se preparou para o futuro.
Até porque, imagine você em 1950, chegando para as pessoas e dizendo que em 1995, que era dali a 45 anos, a gente ia precisar de engenheiros de redes, de especialistas em protocolos, porque ia ter uma coisa chamada internet. Que naquela época já havia desenhos, por exemplo, o desenho do que a gente chama de hipertexto hoje, o desenho original é de 1945. Então, páginas interligadas, lugares para você clicar e ir para outra página, assim por diante, é um desenho de 1945. Se você aposta e diz, daqui a 50 anos, isso aqui vai estar implementado em rede global, quem acredita? É muito difícil você convencer as pessoas do que vai acontecer no futuro. Então, o que eu acho que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma grande transição bem na frente da gente agora. E essa grande transição, ela tem uma coisa que parece com Big Data, se a gente retraduzir para mudanças, né? A definição original de Big Data era o seguinte: dados cujos volumes, variedade, no sentido de diversidade, e velocidade ocorrem de uma forma como não ocorriam antes e estão no limite da capacidade da gente tratar esses dados. Isso é a definição mais ou menos original de Big Data de 2 décadas atrás. A gente pode dizer a mesma coisa das mudanças hoje. Então a gente está falando do seguinte: um volume, variedade e velocidade de mudanças aos quais não corresponde mais as simplificações, sínteses e significados dos efeitos que a gente tinha no passado bem recente. No passado bem recente, a gente podia dizer, e é isso, eu estou reinterpretando o que Cava disse, a gente podia dizer o seguinte, se eu fizer isso, acontece isso. Se eu fizer isso, acontece aquilo. Se eu fizer mais aquilo, acontece aquilo outro. Mas não, a gente entrou num espaço de caos e complexidade e contradições, onde você toca num lugar qualquer e acontece um conjunto de coisas completamente impensado, porque os ecossistemas competitivos ou de performance humana, em qualquer cenário que você quiser, não precisa ser um mercado, eles se tornaram complexos demais. A gente deixou de entender como é que qualquer coisa minimamente complexa funciona. Por exemplo, containers no meio do mar e armazenados nos portos, nos terminais de containers e o que é que está entrando neles e assim por diante. Se você for explicar para alguém como é que essa pessoa tem acesso a algum produto que está na prateleira dela aqui por trás, está, por exemplo, escrito, como é o caso de muitos, Made in China, ela não vai acreditar na complexidade que existe por trás do processo, não só daquele produto ser desenhado, mas ser fabricado e chegar ali. A gente criou uma complexidade talvez na infraestrutura de serviços que servem à vida do cidadão comum no planeta, que é quase indizível. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que é muito difícil prever o longo prazo. E a consequência de você não conseguir prever o longo prazo é que as pessoas querem correr o mais possível para perto do curto prazo. Aí vem Cava e diz, ok, o problema é que o curto prazo agora se tornou longo. Tem o micro curto prazo, são os próximos 3 meses, e o longo prazo passou a ser de 1 a 3 anos. Isso exige que você dê saltos do mesmo jeito. Se você ficar só no semestre, você não vai para lugar nenhum. Mas como é que você dá esses saltos? Bora para os processos de inovação de novo, né? O que é inovação? Inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Como é que as empresas inovam? As empresas inovam redesenhando suas performances, criando condições para que seus consumidores redesenhem os seus padrões de ação nos mercados para comprar os produtos redesenhados delas e não dos outros que fizeram outros redesenhos ou que não fizeram redesenho nenhum. O que fica por trás disso, eu acho? Quando você diz, ok, nós temos os objetivos de desenvolvimento sustentável, que estão lá no horizonte de anos, para muitas empresas décadas. O número significativo delas, nunca. Quando a gente olha para a vasta malha empresarial brasileira, pegue, por exemplo, os, 12 milhões de MEI que a gente tem no Brasil. Eu digo, ok, alguém já teve um treinamento sobre Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? Eu acho que não. Alguém sabe exatamente qual é a responsabilidade que um MEI tem, considerando que por unidade é a maior quantidade de empresas que tem no Brasil? Ora, se você tem dificuldade de tratar isso nos conselhos das empresas que estão na Bolsa, imagina você tratar na vasta malha empresarial brasileira. O problema que a gente tem num país complexo como o Brasil, e aí eu diria o seguinte, se a gente quiser que o Brasil entenda
exatamente porque a gente está falhando em cumprir certos objetivos básicos, por exemplo, de transparência, é porque o Brasil é muito complicado. A gente não pode escapar de uma reforma gigantesca para simplificar o Brasil. O Brasil é tipo aqueles relógios Grand Complication que se fazia anteriormente na França para reis e rainhas, e aliás que se fazem hoje ainda e que custam uma fortuna, né? Quando se faz um relógio completamente mecânico que tem 10, 12, 15 funções dentro, daí o nome grande complicação. O Brasil é uma grande complicação. Só que grandes complicações, quando são grandes demais, elas travam frequentemente e se enferrujarem, elas param completamente. A gente tem um embaralhamento de regras no Brasil hoje, uma instabilidade de regras tão gigantesca que uma das coisas absolutamente fundamentais que a gente teria que fazer para as empresas, pelo menos as que podem cumprir ou tentar cumprir com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com as regras de responsabilidade social corporativa amplas, o que a gente tinha que fazer para simplificar esse processo e para possibilitar que as empresas cumprissem era começar simplificando o Brasil. O Brasil não cumpre como país nem os objetivos de desenvolvimento sustentável, se você for ver, como país, nem tenta cumprir hoje, e se você colocar as regras de ESG, ele também não consegue. Não consegue. A gente tem uma dificuldade gigantesca de governança do setor público no Brasil. E isso não é por culpa dos funcionários públicos. Por mais bem intencionado que você seja, o conjunto de regras conflituosas, para a gente deixar mais claro, que você tem que cumprir, torna o processo quase impossível. A Lei 8666 de licitações e contratos públicos, ela acabou de ser modificada agora. Foi para a sanção presidencial. Ela levou 7 anos para ser reescrita. 7 anos. O projeto de lei é de 2013. Como é que a gente passa 7 anos para discutir a reforma do processo de compras públicas no Brasil? Muito provavelmente, exatamente por ter levado tanto tempo, ela vai causar tanta complicação quanto a que estava vigindo ou está em vigência agora. Isso é uma catástrofe, porque o fato é que as empresas não conseguem não fazer transações com os entes públicos. Você tem que fazer, não tem jeito. Eu estou arguindo isso de novo aqui para dizer basicamente o seguinte: ou você simplifica o país, ou as discussões que envolvem as empresas ficam extremamente mais complexas. Realizar coisas no lado empresarial podia ser extremamente facilitado se o Brasil resolvesse simplificar os processos que geram incerteza e insegurança no lado do trabalho que as empresas têm que fazer para cumprir suas missões, por exemplo, associadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável e responsabilidade social corporativa ampla. Eu acho que eu vou chorar num canto. Agora, Silvio, Mas calma, veja, nós estamos em termos concordo. Silvio, eu concordo muito com você, mas a pergunta é, nós entramos num ciclo vicioso aí de precisa mudar o governo, precisa mudar o país, precisa mudar, e aí fica um empurra e volta aí que a gente fica correndo atrás do rabo também, né? Mas veja, qual é a alternativa que você tem? Vamos pegar, e eu tô querendo, nós estamos falando de futuro aqui, né? Futuro são grandes tudo projetos. Bem, mas eu acho também, Silvio, que a gente está falando desse assunto específico de uma faixa das empresas, né? Não faz sentido a gente discutir ODS com o MEI. Nós estamos falando, inclusive, com empresas que acreditam... Por que não, se eles são 10 milhões? Por que não, se eles são 10 milhões? Tudo bem, Silvio, mas é que eu acho que aí a gente entra num problema diferente, tá? Mas assim, eu acho que nós estamos falando de empresas que acreditam, e que não é necessariamente o que eu acredito, que estarão vivas em 2030. Porque isso é outra coisa, que as pessoas acham que as empresas vivem para sempre, e ao contrário. Então, esse planejamento mais de longo prazo, você começar a agir agora nesse curto, eu acho que nós estamos falando de repente para uma faixa pequena. Concordo com você, temos que mudar o Brasil, tem que se explicar, e aí sim trabalhar na MEI, porque a grande maioria é o que gera emprego, é o que gera... Ok, mas senão a gente não sai a gente fica patinando aqui também. Olha, para começar, né, eu acho que a gente devia ter um olhar para o seguinte: como é que a gente, em escala, né, porque talvez seja muito mais fácil você fazer em escala, como é que eu faço com que as empresas nascentes já
entrem no mercado, Capa, para começar, levando em conta os princípios fundamentais de responsabilidade social corporativa ampla e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu vou fundir esses dois em desenvolvimento em responsabilidade social corporativa ampla. Vamos fundir os dois assim. Por que a gente já não começa certo? Por que a gente tem que começar complicado? Por exemplo, no Brasil existe uma tese geral, que aliás MEI resolve em parte, né? Nos mercados é o seguinte: eu só preciso pagar imposto se eu crescer. Se eu não crescer, eu posso ficar informal aqui. Eu não emito nota, eu vendo meu produto aqui que eu não sei de onde vem, e eu também não sei para onde vai, mas esse problema não é meu. Ele chegou a mim, eu vendo e tá aí. Qual é um problema de responsabilidade social corporativa básica? É o que acontece antes do produto chegar a você. Se você conseguisse incutir em larga escala, na vasta maioria dos MEI, que são varejo no Brasil, que ele tem que prestar atenção se o que ele está vendendo não foi feito, por exemplo, a partir de trabalho escravo, ou se não foi feito a partir de materiais que foram extraídos ilegalmente das florestas, cara, a gente tem uma chance de ter um impacto gigantesco. E um impacto educacional gigantesco. Esse negócio é fundacional. Se a gente olha e diz, mas a escola não prepara as pessoas para isso. Elas vão se preparar quando para isso? Elas vão sonegar a vida inteira? Elas vão descumprir regras básicas de sustentabilidade a vida inteira? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que atacar o problema massivamente. Eu acho que se a gente pegasse e colocasse, por exemplo, na agenda do Sebrae, que está lá, inclusive, mas tinha que botar lá bem alto. Vamos catar todo mundo e vamos educar o Brasil para dizer o seguinte: olha, tá errado você vender coisa falsificada. Tá errado você vender coisa roubada. Tá errado você vender produto de segunda classe dizendo que é de primeira. Tá errado você encobrir problemas de produtos ou de seja lá o que você tem e que você não quer que o seu cliente veja, e se ele comprar enganado, tudo bem. Isso não é sustentável. Para a gente aumentar a chance, por exemplo, da gente ter um país mais baseado em médias e pequenas empresas, porque aqui para nós, vamos lá para a gente debater um pouquinho, talvez essa parte da minha tese, a complicação ou a grande complicação Brasil não permite que haja muitas empresas brasileiras que são globalmente competitivas. É difícil chegar lá. Talvez a gente consiga fazer de outro jeito. Talvez a gente consiga fazer o seguinte. Talvez a gente consiga fazer um mecanismo mais alemão, de Mittelstand, de clusters de pequenas e médias empresas que conseguem chegar a um tamanho, comparado à Alemanha, por exemplo, de 20 a 50 milhões de reais de faturamento, ou de 50 a 100 milhões de reais de faturamento. Se a gente não consegue fazer muitas empresas de bilhões de dólares de faturamento, se a gente conseguisse fazer pelo menos muitas de centenas de milhões, cara, isso era muito melhor do que pro Brasil, do que está tentando andar atrás de gigantes. A gente não vai conseguir fazer muito. E não tem como. O Brasil é muito complexo. A gente vê o que acontece com as empresas que dependem da máquina de Estado. Se você é uma empresa que fatura bilhões, o Estado é seu sócio. Mas seu sócio com assento. Você tem que tomar decisões junto com ele. Se você é uma empresa que fatura dezenas de milhões, o Estado só está ali tentando impedir que você cresça, que você empregue mais gente, que você trabalhe mais, que você produza mais, com a complicação que o Estado representa para as empresas no Brasil. Mas é muito mais fácil ser uma empresa de dezenas de milhões do que uma empresa de bilhões. E no Brasil existem muito poucas e quase nenhum caminho entre dezenas de milhões para dezenas de bilhões. Então a minha tese é o seguinte: se a gente começasse na base e não fosse um processo de vamos faturar bilhões, mas vamos faturar dezenas de milhões, você tem que se organizar, você tem que ter auditoria, você tem que ter sistemas operacionais para executar funções de negócio, porque senão ele não chega lá. Você tem que ter presença no mercado, você tem que ter responsabilidade social corporativa ampla com dezenas de milhões. Porque você está no radar de todo mundo. Você está no radar do ativismo, você está no radar do próprio Estado, você está no radar do Ministério do Trabalho, você está no radar de todo mundo. Eu acho que a gente não deveria ficar, apesar disso aqui ser o MIT Sloan Review, né, que olha para high performance, high tudo, empresas, a gente não deveria ficar olhando para lá. Se a gente for olhar para lá, a gente vai esquecer dezenas de milhões de empresas aqui embaixo que talvez merecessem muito mais a nossa atenção. Faz bastante sentido, até porque já é hoje, aí usar a expressão mais bobinha, já é o motor do Brasil, né? Geração de emprego, geração de um monte de coisa, enfim, geração de trabalho formal, se for informal, então mais ainda. Né? Então já é o motor do Brasil. Se a gente conseguisse focar nisso, pode ser talvez um objetivo mais viável, como você falou, mais factível, e que vai ter um impacto muito maior. Você tem razão, gostei.
E veja, até quando a gente fala aqui, né, todo mundo sabe que uma parte significativa, se não for a maioria, eu não tenho dados, do trabalho gerado pelos pequenos e muito pequenos negócios é informal. Já começa errado aí, certo? Já começa errado aí. Ah, não, porque criar trabalho no Brasil é caro. Vamos mudar a regra, certo? Se tem uma regra, o que é que você faz? Você cumpre a regra. Você é contra a regra, não descumpre a regra. Vamos nos unir para mudar a regra. Mas enquanto a regra existir, a gente cumpre. É parte dos objetivos do milênio, inclusive, cumprir as regras. Está lá atrás, não é nem do desenvolvimento sistêmico. Qual é a regra? Vamos cumprir a regra, todo mundo. Ah, porque a regra é ruim. Vamos mudar as regras. Então, ao invés de você chegar para amigo, pequena empresa e dizer, desorganiza aí, emprega de qualquer jeito. Não, vamos mudar a regra. Essa regra não é sustentável nos mercados? Não é. Vamos mudar para uma regra que seja. Depois vamos até evoluir de volta para a regra que tem agora, porque hoje a gente não consegue cumprir. Quer ver, tem uma outra coisa que é interessante no Brasil. O Brasil é aquele país, todo mundo sabe dessa história, né? Eu não sou a primeira pessoa que está dizendo isso, até porque eu já ouvi de centenas, inclusive quando eu era novo, na década de 70. Em quase todo lugar do mundo, você pode fazer qualquer coisa que não seja explicitamente proibido. No Brasil, você só pode fazer o que foi explicitamente permitido. E olhe lá. E ainda por cima, o passado não é garantido. Se for permitido no passado e a regra mudar, é capaz de tentarem pegar você do passado pro presente para dizer que você descumpriu a regra que era totalmente legal no passado. Então veja, se você não muda esse arranjo, a gente não vai para lugar nenhum. A gente tem que depender de um número muito grande de pequenas empresas para mudar as regras também. Porque senão elas nunca chegarão a ser grandes. E aí você trava o processo de evolução da economia do país, porque se não há um caminho dos pequenos se tornarem grandes, você tem um outro problema de criação de desigualdade. Só é grande quem já era grande. Ou seja, de novo, os spin-offs das grandes empresas e os filhos das grandes fortunas mantêm esse circuito dos grandes em cima, que é totalmente desacoplado dos pequenos embaixo, que não tem nenhuma expectativa, porque talvez realmente não tenham nenhuma chance, a menos de um ou outro que consegue escapar quase por milagre desse grande poço das pequenas empresas e se torna grande. Eu tenho que dar um pitaco aqui nesse final para gravar, inclusive. MIT Sloan Review Brasil olha para as pequenas e médias empresas também e quer ajudar também esse pessoal. Tá bom? A gente concorda com o que você falou, Silvio, e a gente tá junto nessa. Ótimo, que bom que você explicitou isso. Era também uma provocação. Eu sei. Este foi o Reviewer, o podcast Brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil. A direção é da Adriana Salles. A produção é da Lavínia Pedrosa. Edição e sonorização do Leonardo Amaro, da Aerolitos. E os cérebros privilegiados, como você sabe, são de Silvio Meira e Ricardo Cavallini. Conheça mais sobre a gente em mitsloanreview.com.br. Muito obrigada pela companhia e até daqui a pouco. Afinal, 15 dias passam voando.